Para quem quer pedaço, não? Boa tarde. Meu nome é Alberto J. Azevedo. Eu estou aqui para falar com vocês a respeito sobre o porquê que a pipa vai subir. Primeiro eu vou fazer um pequeno disclaimer para dizer que se você é uma pessoa daquelas que acredita em Papai Noel, que você tem sonhos e desafios, e você acredita na possibilidade de um mundo melhor, talvez eu vá acabar matando alguns dos seus sonhos. Porque o que eu pretendo falar, eu vou falar a realidade nua e crua. Eu vou ter que falar, e vou mostrar para vocês, vou tentar explicar para vocês, o pior lado do ser humano. Porque é do que nós estamos falando aqui. Essa imensa guerra, que é a guerra do copyright, que virou essa guerra que a gente está vivendo hoje em dia, é uma guerra que é uma guerra de pessoas idealistas tentando lutar contra o pior lado do ser humano. Deixa eu matar um negócio aqui. Ixi. Perdi a apresentação. Achei ela. Então o que acontece é o seguinte, gente. Eu descobri por quê. Não estava funcionando essa tomada aqui. Agora foi. É mal encaixado. Bom, gente, o título da palestra é Acredite, uma hora dessas a pipa vai subir. Por que eu estou dizendo que ela vai subir? Alberto, você está louco, você está demente. A pipa foi derrubada no Senado, a pipa morreu, a sopa morreu, a cispa morreu, o acta morreu, todo mundo morreu. Não morreu. Não morreu. Pode até ser que a sopa, como todo bom político falaria, no seu atual formato, esteja morta. Pode até ser que a pipa esteja semi-morta, que o acta tenha sofrido uma derrota, mas eles não morreram. Por quê que eles não morreram? Eles não morreram, minha gente, porque aprendam uma coisa que vocês têm que aprender, quanto antes vocês aprenderem isso na vida, é melhor. Pessoas que têm poder sempre vão lutar para manter o seu poder. Pessoas que têm poder vão lutar para manter o seu poder, se preciso elas vão matar para manter o seu poder. Tá? Então, assim, o fato, como disse a Cersei Lannister no Game of Thrones, quando você joga o jogo o Game of Thrones, ou você ganha, ou você morre. Então, assim, vocês realmente acham, que uma indústria multitrilionária, multibilionária, vai desistir e vai abrir mão de um filão de negócio que eles têm há mais de 50 anos, porque agora vocês querem compartilhar os arquivos de vocês? Eles vão dizer para vocês, quem é que vocês pensam que são para querer compartilhar os arquivos de vocês? Vocês não vão compartilhar nada. Então, assim, essa indústria não vai desistir assim tão fácil. A gente não vai matar o sopa de hoje para amanhã. Essa palestra foi motivada porque quando caiu a sopa, essa sopa de letrinhas, sopa, pipa, cispa, quando caiu a primeira vez, que teve toda aquela comoção, teve a Wikipedia fez blackout, vários sites, todo mundo fez aquele estardalhaço na imprensa, o pessoal, depois que a sopa caiu, logo em seguida quase a pipa também foi perdida ali, perdida aspas, né? O pessoal começou a cantar vitória. Eu vi gente no Facebook, nós vencemos, nós barramos a sopa está morta, a pipa está morta. Aí, quando eu vejo esse tipo de coisa, para mim que sou malandro velho, sou malandro agulha, já vi isso antes, já sei no que vai dar essa história, eu pensei, meu Deus, gente, acorda, vocês não ganharam. A gente não ganhou, a gente pode ter ganhado uma batalha, mas a gente não ganhou a guerra. A sopa não está morta, a pipa não está morta. Mas, eu sempre fui um excelente aluno de história. Eu sempre gostei muito da história, porque eu sei que se você compreende a sua história, se você consegue compreender e entender de onde você veio, você consegue com maior facilidade saber para onde você vai. Então você tem que analisar o passado, tem que analisar o presente, e depois que você fizer essas duas análises, você vai ser capaz de prever o futuro.
Você não vai ser nenhum mago. Você só vai estar tirando conclusões baseadas em análise lógica. Se vocês analisarem a história da humanidade ao longo dos anos, a história sempre se repete. Sempre. Ela sempre se repete. O ser humano vai e continua a mesma coisa. A gente evoluiu em tecnologia? Evoluiu. Mas nós somos hoje tão selvagens como nós éramos na época de Hitler. Tá? Então vamos analisar o passado. Mas eu gosto, esse negócio de ficar analisando o passado muito antigo é muito ruim. Vamos analisar um passado recente. Olha só. Vocês conhecem essa moça? Essa moça, realmente ela foi injustiçada. Ela foi burra, mas ela foi injustiçada. Roubaram o computador dela. Eu nem sei, sinceramente, os detalhes. Eu não sei e não quis saber. Eu sei que a senhorita ali perdeu as suas fotos que ela mandou para o seu namorado, para o seu marido, sei lá o quê. Fotos de cunho sensual, digamos assim. Nada contra a menina ter perdido as fotos. É claro que a gente não tem que encorajar esse tipo de coisa. É claro que a gente tem que tentar fazer coisas para resolver isso. Mas quem já assistiu uma das minhas palestras, eu já falei. E eu não tive tempo de conversar com ela antes dela fazer todas as merdas que ela fez. Mas a questão é o seguinte, gente. Depois que alguma coisa caiu na internet, depois que caiu na internet, é que nem mijar na piscina. Não tem como limpar, não tem como tirar. Não interessa quanto poder você tenha, não interessa quanto dinheiro você tenha. Será que a senhorita não aprendeu com o caso da amiga dela, Daniela Sicarelli, que não dá para tirar? Não tem como, pelo contrário. Quanto mais escândalo você fazer, mais atenção você vai chamar para o seu pequeno problema de você pelado na internet. Então, para mim, é uma estupidez tamanha quando eu vejo. E o problema é o seguinte, é que essa gente, eles vão, quando acontece esse tipo de coisa, eles vão no escritório do advogado. E você vai perguntar para o advogado se ele pode resolver. Se você perguntar para um advogado quanto é que é 2 mais 2, ele vai te dizer quanto é que você quer que dê. Entendeu? Então, gente, é óbvio que o advogado vai falar, não, nós vamos entrar com uma medida cautelar de segurança espacial e vamos cancelar a internet. É óbvio que ele vai falar. Só que a questão é que não vai acontecer. Só que, por que eu estou tocando nesse caso específico dessa senhorita? Porque esse caso específico, o que aconteceu depois da senhorita, me chamou a atenção. E eu vou chamar a atenção dos senhores e senhoras, senhoritas para isso. O que aconteceu, minha gente? Quantas pessoas aqui já ouviram falar no Marco Civil na internet? Faz quanto tempo que essa porra desse Marco Civil tá para ser votado, tá para ser visto, tá para ser votado, tá para ser visto, e ali ele só é adiado, e não vamos conversar, vamos ver, vamos conversar, tá? Beleza, tá lá faz um tempão, e não sai, tá? Nós tínhamos a questão da Lei Azeredo, que era temida a Lei Azeredo, que todo mundo aqui, veio o Lula aqui, a gente botou o Lula, eu colei o Lula na parede, falei, você vai barrar essa merda, o Lula falou, pode deixar assim, senhor. E aí, nós barramos a Lei Azeredo. Barramos. Só que nós estávamos mirando na Lei Azeredo. Nós ficamos se preocupando tanto com o fantasma do Azeredo que a gente não viu o outro Azeredo correndo por fora. E o que aconteceu? Essa menina perdeu e fez todo aquele estardalhaço. Ela deu entrevista na televisão e não sei o quê. Os caras aprovaram em 15 minutos uma lei tipificando crimes na internet. Por quê? Porque, infelizmente, minha gente, existem basicamente 2 pilares que mandam e desmandam no mundo. Algumas pessoas chegam a dizer que não são 2 pilares, na verdade é um pilar só. Eu também concordo, mas para compreensão mais fácil, vamos trabalhar com 2. O primeiro pilar, e talvez o único pilar e o mais importante, é o pilar financeiro. E o segundo pilar é a política. E o problema, meus amigos, é que a política, hoje em dia, infelizmente, em sua imensa maioria, não é composta por pessoas idealistas. Ela é composta por pessoas egoístas. Em que elas estão preocupadas com elas, e estão preocupadas em se eleger de novo, e estão preocupadas com o respectivo traseiro. Então, o que acontece? Eles vão atrás de coisas que estão na moda. Opa, meu Deus, a menina perdeu as fotos dela pelada, nós temos que fazer alguma coisa. E aí eles vão lá e aprovaram uma lei. O problema é exatamente a lei. Eu não sei se alguém se atentou e foi ler, e foi ver a história da lei que foi aprovada, mas a questão é que a lei que foi aprovada, ela não é ruim, ela é péssima. Não porque ela tem alguma coisa dizendo que você não pode compartilhar os arquivos, que você não pode fazer isso, não.
ela é péssima porque ela é uma lei muito ampla. Ela não define especificamente as coisas, ela deixou as coisas muito abertas. Na maneira como foi escrita a lei, uma pessoa, por exemplo, como eu, que faço testes de segurança numa rede, eu não posso, tecnicamente, usar um programa hacker numa rede. Porque eu estou usando programas que tem... O mesmo programa que eu uso para provar que a rede pode ser invadida, é o mesmo programa que o hacker usa para invadir. Só que eu estou usando com boas intenções, o cara está usando com más, mas eu não posso mais usar, porque a lei não permite. E aí o que acontece, minha gente? O principal problema aqui o principal problema de uma lei ampla é que ela pode ser usada de maneira arbitrária. Então, assim, a lei existe. E como ela é muito ampla, você vai depender da cabeça do juiz que for julgar o teu caso. E depender da cabeça de juiz... Você não quer amarrar teu burro nessa história. Você vai depender de um cara que, se ele tiver que trocar um e-mail dele com a secretária... Desculpa, se ele quiser mandar um arquivo dele com a secretária, ele não vai mandar pela rede, ele vai pegar, botar um USB, ou vai gravar um CD e vai levar na mesa da secretária. É gente que não entende a internet. É gente que não entende a tecnologia. E essa gente é que está legislando para a gente, porque a gente não está lá botando pressão. Ou na verdade a gente até está, mas a gente ainda, se Deus quiser um dia teremos, a gente ainda não tem voz lá dentro, a gente ainda não tem penetração, a gente não conseguiu achar uma maneira. Eu mesmo hoje ainda não vejo um horizonte que a gente possa mudar isso. A gente tem maneiras de se defender, de se prevenir, mas não de mudar, virar o jogo. Tá? Agora vamos analisar o presente. Tá? Vocês conhecem esse ditado? Money talks and bullshit walks. Esse ditado é um ditado mais velho que eu, meu pai e meu avô junto. Tá? Esse ditado quer dizer o seguinte, minha gente. Quem manda é o dinheiro. Simples assim. Quem manda é os favores. Quem manda são as conexões. E agora, quando eu fui botar, eu ia botar uma foto daquelas de pôster, assim, de pôster de campanha. Mas eu preferi botar uma outra foto. Eu vou mostrar para vocês quem é alguém de vocês. Vai ganhar um coraçãozinho vermelhinho. Quem conhece esse cara? Alguém conhece? Vocês vão me dizer assim, eu conheço, Alberto. É aquele cara que o Coringa esculachou com ele no filme do Batman. Boa, claro que eu sei. É um ator. Não é um ator. Sabe quem é esse cara? Esse senhor é o líder da proposta da pipa no Senado americano. É ele quem criou. Ele é o cara que criou a pipa no Senado americano. E aí eu pergunto para vocês, minha gente, quem de vocês consegue extrapolar e entender por que ele está no filme do Batman? E vocês acham que é coincidência que ele esteja lutando com uma lei que quer controlar o compartilhamento de arquivos na internet? Claro que é coincidência. É coincidência. Imagine, por que não seria? A resposta oficial é que ele é um grande fã do Batman. E realmente ele já participou de um outro Batman, de um outro filme atrás. Ele já participou, a voz dele estava na série de TV original, um negócio assim. Que ele seja um fã de Batman, eu até acredito. Mas só um cego para perceber que há um certo conflito de interesses aqui. Tá? Então é óbvio que existe um conflito de interesses. Eu vou continuar analisando o presente. Nós temos duas leis que já existem hoje. Elas já estão em vigor em outros países. Vamos pegar o caso da Hadop, que todo mundo conhece, a lei cinza é mais menos conhecida, mas o cerne da questão é o mesmo, tá? Todo mundo sabe quem é a mulher do Sarkozy. E vocês acham que é coincidência? Que depois que ele estava lá, agora ele vai lá e começa a querer... E aí, detalhe, na verdade é um detalhe bem interessante. Eu não lembro agora de cabeça os números, mas o fato é que a lei, depois que saiu essa lei Hadop na França, caiu em 66% a taxa de arquivos compartilhados ilegalmente, tá? Ou seja, boa, sucessão, né, cara? Foi um sucesso, a lei foi um sucesso. Só que tem dois detalhes, um detalhe oficial, que pode ser medido, e um detalhe não oficial, que eu vou falar para vocês, mas vocês não falam que foi eu que contei. O que acontece é o seguinte, primeiro detalhe, ok, a lei caiu em 66% a taxa de arquivos trocados. O que deve significar que a indústria
com certeza aumentou em 20% ou 30% ou 50% a venda de CDs, DVDs e filmes, certo? Errado. Pelo contrário, a taxa de vendas caiu 2% ou 3%, um negócio assim. Ou seja, cadê o filho de uma mãe? Controlei. Cadê o filho de uma mãe que dizia que a indústria perde 400 trilhões de dólares por mês ou por ano por causa dos downloads ilegais? Cadê esse dinheiro? Eu não vou entrar nessa parte do dinheiro, porque eu vou dar uma palestra agora no sábado, no último dia, sobre a matemática do copyright. Então eu não vou estragar o suspense, porque lá a gente vai ter mais tempo. Mas cadê o filho da mãe? Eu pergunto, cadê? E essas leis, minha gente, já existem, elas já estão lá, elas já foram aprovadas. Aqui no Brasil já foi aprovado. Então eu pego essa galera que fala, nós matamos o Pipa, nós impedimos o Sopa. Vai dormir, cara, acorda, vocês não mataram nada, vocês com certeza, beleza, vocês seguraram por um tempo, mas o problema é que enquanto interesses muito grandes, pessoas muito poderosas estiverem por trás disso, tudo que nós podemos fazer é reagir. E a nossa reação, nós não podemos deixar de... O que eu estou querendo fazer aqui, eu estou dizendo assim, a gente não pode deixar de vigiar, de controlar, de ficar em cima um minuto sequer. Porque, não diferente do que outros países, aqui no Brasil, o dia que eles quiseram passar a lei, eles passaram. Eles estão até hoje para votar o Marco Civil e não vai. É frustrante para quem está por trás. É frustrante para quem está lá contribuindo e fazendo e não vota. E esse negócio foi votado em... Eu falei que isso foi 45 minutos. Sabe o que é isso? Eles votaram em tempo recorde. Eu fiquei sabendo depois que tinha sido votado. E olha que eu fico sempre, eu gosto desse assunto, então eu estou sempre olhando. Entendeu? Então é assim, por quê? Por causa de interesse. No caso específico do nosso, foi populismo. Mas é tudo farinha do mesmo saco. Entendeu? Ainda falando sobre a lei Haddock, eu quero mostrar só um número para vocês, porque daqui a pouco nós vamos começar a analisar o futuro. E aí eu quero mostrar para vocês uma coisa interessante, que é, como a França faz parte da União Europeia, ela tem que passar por uma comissão que aprova, quando muda uma lei lá, eles têm que, a União Europeia tem que aprovar ou desaprovar se concorda ou não concorda com a lei. E a União, essa comissão que analisou a lei Haddock da França, aprovou e disse que a lei Haddock está legal, que ela não foi mal redigida, que ela é legal, é uma lei bacana, por 328 a 245. Por isso que a lei está valendo até hoje, porque se não tivesse aprovado, acho que não podia. Não sou especialista em direito internacional, mas eu acho que a lei teria que ser revista, ou algo assim, por fazer parte da União Europeia. O que eu estou querendo mostrar com isso? Eu estou querendo mostrar com isso que a União Europeia, que é a mesma que meio que rechaçou o ACTA por força da opinião popular, tem 328 neguinhos lá dentro que concorda com a ideia. Tudo bem que o ACTA é muito mais amplo e muito mais perigoso do que a lei Haddock. Que a lei Haddock é só para arquivos de compartilhamento ilegal, para não baixarem os negócios da mulher do Sarkozy. E ela mata a tua conexão da internet se você... Eles vão lá, te avisam, daí eles baixam a velocidade, se você repetir, eles vão lá e cortam a tua conexão. Que legal, que interessante, que eles matam a tua conexão, você não pode usar, mas você continua pagando. É, bem bacana, é um troço muito legal. Então assim, tem 328 pessoas dentro daquela comissão que são favoráveis à ideia, tá? Então, fiquem com esse número na cabeça. Por quê? Porque agora a gente vai ter que analisar o futuro, tá? Então, nesse momento, nós vamos invocar os poderes de Grayskull e vamos pensar. Ok. Então, quando é do interesse dos caras, eles aprovam. Se fazemos um escândalo, eles engavetam. Só que o interesse continua batendo. O interesse continua lá. Quando deu o negócio da sopa, quando eles perderam, o cara da RIA foi a público, na cara dura, e falou, ah é? Vocês não vão votar as nossas leis? Nós vamos lembrar disso quando nós formos fazer a nossa contribuição de campanha. Ou seja, negócio assim, legal, ou você anda pianinho na cartilha que eu estou passando para você, ou eu corto a sua grana. E aí eu te pergunto, é óbvio que o cara não vai querer ir contra a opinião pública. É óbvio que o cara quer se eleger de novo. Mas para ele se eleger, ele precisa de dinheiro. Sem dinheiro, ele não se elege. Sem dinheiro, ele não se elege, não precisa se preocupar com opinião pública nenhuma. Então, qual que é a tática aqui? A tática é fazer assim, como foi feito aqui no Brasil. Aprovar assim, ó. Puf,
vai lá, conversa com os caras são especialistas, porque hoje em dia, para você entender as leis de qualquer lugar, tem que ser especialista naquilo, só fazer isso da vida. Eles vão lá para fazer essa aprovação, nós precisamos de tais pessoas, nós vamos fazer isso no carnaval, depois não sei o quê, no finalzinho do horário ali, quando a galera, nós vamos falar que vamos lá tomar uma soda, a gente vai vir aqui, vamos votar rapidinho e vamos embora. Entendeu? Então, assim, vamos analisar o futuro. O futuro é o seguinte, minha gente, a sopa caiu? Caiu. A pipa caiu? Não. A pipa foi segurada. O Acta foi derrubado? Não foi. O Acta foi... Você sofreu uma porrada, assim, dizer, não, aqui não. Entendeu? Só isso, mais nada. Então, assim, mais cedo ou mais tarde, quando eu digo a pipa vai subir, eu não estou dizendo da pipa, especificamente a pipa. Eu estou dizendo uma lei semelhante, como teve depois a CISPA e como vão haver muitas outras. Então, eu acho, eu não costumo errar, mas eu não posso dizer porque eu não sou a mãe de Ná. Eu não posso prever o futuro, eu posso só analisar e pensar que mais cedo ou mais tarde a pipa vai subir. Tá? Não, a gente não vai ter como impedir. O que vai acontecer depois disso, eu também não sei. Porque daí eu vou ter que ver qual é o tipo de lei que eles vão conseguir passar, qual é o tipo de impacto que isso vai ter na sociedade, para depois a gente tentar ir fazer uma outra palestra no FIS de 2013, 2014, sobre do que vai acontecer. Mas não se enganem, eu posso até... Tem gente que fala, pô, Alberto, mas daí é sacanagem, pô, vai passar. Sinto muito, gente, mas muito provavelmente vai passar. Aí você fala, tá bom, Alberto. Ela subiu. E agora, José? Bom, meus amigos, o que você faz? Primeiro, na possibilidade, vamos dizer que passou, tá? Uma lei dessa passou. Primeira coisa que você tem que fazer é se proteger. Porque acontece assim, você tem uma opção. Você pode tentar andar dentro da lei. Só que quem assistiu minha primeira palestra sobre pirataria, sabe que se você for querer andar dentro da lei, dependendo da lei que for aprovada, meu irmão, tu tá roubado. Tu tá numa roubada, você tá no Barney, entendeu? Você não vai ter muito o que fazer. Então, assim, proteja-se. Quando eu digo proteja, eu quero dizer o quê? Eu quero dizer, primeiro, contrate uma VPN. É baratinho, custa uns R$9 por mês, tá? Eu não trabalho para o BT Guardia, não ganho comissão, não ganho nada, eu só pus como um exemplo porque é uma que eu conheço, usei, confio e sei que, ó, legal, pode usar. Por que você contrata uma VPN? Por quê? Porque daí, a partir de então, a sua conexão passa a não sair do seu computador. Ela passa a sair do endereço lá nos cafundó do Judas. Aí, os mais espertos, mais avançados, vão pensar, pera aí, Alberto, você só está dificultando, beleza? Ele não vai saber que eu não fiz download daqui, mas ele vai saber que o download saiu de lá, ele vai chegar no provedor lá e vai pedir os meus dados de conexão, de quem sou eu, não sei o que, de pagamento, os cambau A4. Só que, pelo menos por enquanto, esses provedores, que não são nada bobos, estão estabelecendo os servidores deles, as suas sedes em países onde eles conseguem manter as coisas funcionando e eles não geram log nenhum. Então não tem como eles entregarem você porque eles não têm log. Entendeu? Até por sinal, depois no último slide eu boto um link para uma análise do Torrent Freak em que eles foram um por um desses provedores e perguntaram quantos desses provedores realmente levam a sua anonimidade a sério. Depois eu ponho para vocês, tá? Então começa pela VPN. Depois você vai instala, existe uma coisa que vocês não têm, independente de passar ou não passar a lei, eu recomendo que essa vocês instalem, tá? Existe uma extensão para Firefox, para Chrome, para um monte de, para boa parte dos browsers. Não sei se tem para o Internet Explorer, realmente nem faz diferença para mim. Da EFF, que ela tenta e toda vez que ela vai se conectar em algum lugar, independente de onde for, primeiro ela vê se tem um servidor HTTPS. Se tiver, ela usa ele, em vez de usar o servidor HTTP normal. Com isso, quase toda a tua comunicação vai estar criptografada. Fica mais difícil, mais complicado de rastrear você, tá? Terceira coisa, e isso vale também, se alguém tiver contato com a senhorita da foto anterior, por favor, mandem essa informação para ela. Criptografia. Criptografia. É a única defesa que você, eu, todos nós, cidadãos de bem, temos. E eu gosto de frisar muito bem a frase cidadãos de bem. Porque tem muita gente, eu já ouvi muitas pessoas, isso nas oficinas que eu dou de criptografia,
dizer, Beto, mas eu vou criptografar só os meus arquivos, só os meus filminhos educativos lá, porque, esse negócio de criptografar é coisa de bandido, né? Não é coisa de bandido. Você está protegendo a tua privacidade. Vocês têm que dar valor à privacidade de vocês. Ninguém tem que saber nada das fotos que você tirou na praia, dos teus documentos, não tem nada. Não deixe para criptografar só o que você acha que é importante. Na dúvida, criptografe tudo. Mantenha lá, tenha um HD, alguma coisa para trocar arquivos normal, mas quando é para você guardar na tua casa, bote isso criptografado numa partição inteira, tá? Se possível, esse programa TrueCrypt, ele é ridiculamente simples de você pegar e implementar até mesmo uma criptografia de disco total, inclusive do sistema operacional, tá? Eu indico o TrueCrypt porque ele é excepcionalmente bom, ele é gratuito e ele é open source. São minhas 3 qualidades preferidas em qualquer programa, tá? Esse TrueCrypt, eu não sei quantas pessoas assistiram a palestra sobre criptografia, foi o mesmo programa que o senhor Daniel Dantas usou para criptografar os dados dele. Até hoje, a polícia não quebrou. Até hoje. Ou seja, não é um softwarezinho de fundo de quintal, gente. É um software muito bom. E são os 3 guardiões, as 3 bastiões, as 3 colunas que vocês podem ter para se proteger caso uma coisa dessa venha a acontecer. Segundo, se acontecer, ou até mesmo, muito mais importante, antes de acontecer, proteste. Não fique calado, não fique sentado no teu sofá dizendo, isso não dá em nada, isso não vai passar. Tá lá o Alberto, tá lá o Amadeu, tá lá o pessoal do Partido Pirata, eles protestam por mim. Não. O Sopa caiu porque o apelo foi popular. Por quê? Porque os grandes sites perceberam que eles iam dançar e eles conseguiram cair e chamar a atenção das pessoas comuns para o problema. E aí o negócio estourou. Só que, minha gente, a Sopa era uma lei que prejudicava o popular, prejudicava o bolso e era muito prejudicial para as grandes. Já a CISPA, que é uma outra lei que eu não sei se todo mundo conhece, não prejudica. E você não viu eles reclamando. Sabe por quê? Porque a CISPA vai dar a oportunidade para Facebook, Google, etc e tal, ter acesso, eles vão poder compartilhar as suas informações entre eles da maneira como eles bem entenderem. Com o governo, com entidades de tipo CIA, FBI, esse tipo de coisa. Tá? E aí, você não viu aquela comoção toda da CIB, da Sopa, vamos fazer o blackout na internet? É claro que não. No meu amigo, eu digo sempre isso. Nesse mundo, cada um defende o seu. E a questão é que você tem que defender o seu. O Google, a Wikipedia, os grandes da internet, o Facebook, quando era o deles que estava na reta, eles se mexeram rapidinho para pegar e avisar. Só que quando não é o deles, quando for o de vocês, quando for o meu, eles não vão se mexer. Isso é problema seu, negão. Cada um defende o seu. Então, se é você que tem que ir protestar. Como você faz? Se junte a uma dessas organizações que faz protesto. O primeiro passo do protesto é fazer barulho. Então, aqui, por exemplo, essas aqui são 3 que eu acho que são bacanas, que eu já participei, que eu acho que são legais, elas pegam e elas estão sempre ali monitorando, vendo o que está acontecendo, tá? São 3 organizações que fazem protesto através da internet. E aí vocês vão achar meio estranho. Para quem acompanha, já viu uma outra palestra, eu dou uma outra palestra chamada Hashtags Não Derrubam Governos. Estou falando, mas você é um cretino. Você disse na outra palestra que hashtags não derrubam governos. Agora você está dizendo que é para fazer protesto nessas organizações, e no Facebook, e no Twitter, e etc e tal? Eu deixei para o último. A questão é assim, sim, usem, como eu digo na outra palestra, eu repito quantas vezes for necessário, usem o poder da internet, mas não deixem a coisa só na internet. Uma das coisas que é legal desses Demand Progress, do Avaz e outro ali, é que eles não ficam só no protesto no Twitter. Fora Sarney, não sei o que. Não, eles pegam o e-mail da galera do Congresso e fica disparando e-mail na caixa dos caras o tempo inteiro. Ó, não queremos. A população está se colocando contra essa lei, tá? Eles também facilitam, vão lá e fazem a pesquisa e entregam, botam na tua caixa de correio. Olha, o telefone do deputado é esse. Liga lá enchendo o saco do cara. Entendeu? Ó, o endereço do gabinete dele é esse. Vai lá enchendo o saco do cara. Porque aí sim, você pode usar a rede para se organizar. Você pode usar a rede para fazer barulho. Mas você tem que atingir diretamente o seu objetivo. Protesto se faz na rua. Protesto você passa a mão no telefone e liga pro cara. Você vai lá no gabinete do cara e fala, eu quero falar com você, ó.
eu votei em você, eu quero que você vote contra essa lei, porque ela não defende os nossos interesses, tá? Use o Facebook, use o Twitter, mas use eles, não viva dentro deles. Não faça protesto, eu mudei o meu Twitter, o meu avatar para salvem os cachorrinhos. Isso não resolve, tá? Faça barulho, não seja ativista de sofá. Terceiro, quer dizer, o terceiro P, a gente falou do proteja-se, do proteste, e agora vamos falar do previna-se. A única maneira de você se prevenir para que algum safado não ponha uma lei que vai prejudicar você, é você não eleger outro safado. Então, o previna-se, gente, é a urna. Então, assim, vai atrás do passado do cara que você está botando lá dentro. A gente botou 500 e poucos cretinos dentro de um Congresso Nacional. Por quê? Porque ninguém vai atrás, a galera fica, é meia dúzia de nego que vai atrás, que a galera vai lá, não, se me der um tanque de gasolina, eu voto nele. Porra! Então assim, eu não espero que as pessoas de baixa renda, eu como disse, com perdão na expressão, é só uma expressão, não é uma ofensa. Eu não espero que o povão entenda isso, mas eu espero que vocês entendam. E vocês, formadores de opinião, na hora que você estiver sentado num domingo, no churrasco do seu cunhado, e esse assunto surgir na mesa, você sobe em cima da mesa e fala, não, peraí, vamos debater isso aqui, vamos falar. E você educa. Eu não posso estar, eu bem que gostaria, eu ia ficar um leitão enorme, mas eu não posso comer churrasco na casa de todo mundo. Então, se eu não vou estar lá, você tem que estar lá e tem que chegar e falar, não, veja bem, assim, assado, enche o saco do cara. Briga com o teu cunhado, briga com a tua sogra, já não é grande coisa mesmo, você já não gosta muito dela, tá? Então assim, vá lá e pesquise o passado dos candidatos, pesquise o cara, enche o saco do cara. Quantas pessoas aqui lembram de qual o último deputado que vocês votaram nas últimas eleições? Deputado estadual. Vocês entenderam? Quem lembra do vereador? Tá? É legal, eu gosto de perguntar isso, porque sempre ainda existem pessoas que levantam, mas a maioria das pessoas não levanta. Porque, puta merda, eu não lembro. Entendeu? Então, assim, aí tem muita gente que me pergunta assim, pô, Roberto, mas é tudo um bando de vagabundo, é tudo um bando de safado, eu não tenho em quem votar. Não é exatamente verdade. Esse negócio de votar nulo, eu não sei te dizer, porque eu não tenho o gabarito jurídico para responder. Eu ouvi pessoas que eu respeito me dizendo que funciona. Se todo mundo votar nulo, só que aí que está o problema. Você vai votar nulo. Você que tem consciência política vai votar nulo. Os seus amigos do colégio vão votar nulo. Mas o povão não vai votar nulo. Então, o votar nulo acaba sendo meio que um mijar contra o vento. Entendeu? Você está abrindo mão do teu direito de voto para não botar ninguém. E o Zezinho lá da esquina vai botar o cara que ele quer. Então, acaba sendo contraprodutivo. O que eu aconselho é assim, pesquise, tá? Agora está surgindo no horizonte, eu sou sincero em dizer para vocês, eu tenho acompanhado com muito carinho, eu estou ali perto, olhando o trabalho dos caras, tem muita gente ainda que está levando na brincadeira, mas eu acho que é uma luz no horizonte. Eu não sei, como disse, a gente só vai saber depois que der certo, mas a princípio, esse pessoal do Partido Pirata, eu vejo o pessoal se organizando, não sei o quê, parece uma luz no fim do túnel. E eu vou dizer para vocês por quê. Ok, é um ninho de cobras de 503 safados sem vergonha vagabundo. Então, se é um ninho de cobras, não vamos mandar um ratinho, vamos mandar a nossa própria cobra lá para dentro. Entendeu? E aí, assim, vamos mandar um representante da gente, alguém que entenda do que a gente quer, alguém que entenda de internet, alguém que entenda de compartilhamento, alguém que não acha que compartilhar é crime, basicamente, entendeu? Se vai vingar, eu não sei. Se vai dar certo, eu não sei. Mas eu acho a iniciativa legal. Já tem sido legal, eu acho, já nos outros países já deu certo, já tem um cara lá, já tem, acho que é um cara, 2 caras no parlamento, né? Né? Então, ainda é uma iniciativa tímida, mas eu recomendo que as pessoas façam a mesma coisa que eu estou fazendo. Se envolva, chega ali e fica olhando, ver o que os caras estão fazendo. Eles estão fazendo, amanhã, né? Ou hoje já. Tá tendo uma convenção lá em Recife da fundação do partido, daí eles vão começar a coletar assinatura para pegar e fundar um partido, e aí, quem sabe, na próxima eleição já tem um deputado pirata pra gente votar. Se a gente é pirata, a gente tem que votar num pirata. Faz sentido, pelo menos para mim.
E aí, gente, quando acabar o protesto, quando você prevenir, você vai lá e protesta de novo. Você vai lá e enche o saco de novo. Você vai lá e deixa bem claro que você não vai e nós não vamos ficar calados. Você pode mexer com quem você quiser, menos com a minha mãe e com a minha liberdade. O resto, não tem problema. Mas com a minha mãe e com a minha liberdade, não vai mexer, tá? Eu vou deixar, eu quero mostrar pra vocês, se vocês quiserem, depois eu boto essa palestra, eu vou botar no site. Mas se alguém quiser tirar foto ou anotar, esses são alguns links que eu queria passar pra vocês, tá? Esse primeiro ali é do Torrent Freak, que é aquela análise de quais dos provedores de VPN que a gente tem atualmente realmente levam a nossa anonimidade a sério. O segundo é do site do TrueCrypt, baixar o TrueCrypt, que eu acho que você não tem, você já devia ter faz muito tempo. O Avast, o Demand Progress, que são dois sites que eu achei muito legais, são muito bem organizados. E o Internet Defense League, que é na mesma linha, mas o Internet Defense League tiveram uma sacada muito legal. A ideia deles é o seguinte, você entra, você começa a fazer parte, eles te passam um código que você cola no teu site e ele é invisível. Só aparece quando acontece alguma coisa. Então se aparecer uma lei, se aparecer uma coisa, não precisa fazer nada. Eles disparam, é como se eles disparassem um botão lá da Conchinchina e a internet inteira se abrisse como um leque dizendo, não, isso não é legal, isso a gente não quer. Eu vou abrir para perguntas. Eu agradeço imensamente a presença de vocês todos aqui. Obrigado. Oi, boa noite. Eu queria saber se você tem uma avaliação sobre as atuações do Grupo Anonymous e como é que está a situação deles hoje, que impacto que eles têm, que parece que tiveram um impacto grande também na questão Olha, sobre o Anonymous e o LUSEC, mais o Anonymous do que o LUSEC, eu sou sincero em dizer que eu tenho opiniões controversas. Por um lado, eu acho que é válido, mas é que assim, aí é bem complicado para mim, porque eu tenho dois lados. Acho que como qualquer pessoa, eu tenho o meu lado racional, que pensa no impacto que isso tem, eu analiso as questões políticas, de imagem, do que isso causa, e eu tenho aquele meu lado reacionário, aquele meu lado ativista, que eu quero mais é chegar lá e arrebentar tudo, entendeu? Então, por um lado, eu acho positivo, tá? Os caras vão lá, se não gostarem de alguma coisa, eles saem derrubando o site à torta e à direita, entendeu? Por outro lado, dependendo da atuação e dependendo da maneira como é feito, às vezes o marketing pode acabar sendo um marketing negativo. E nesse ponto, tudo que a gente não precisa é de um marketing negativo. A gente já não é bem visto, a gente já é pirata, entendeu? Os caras já acham que a gente é ladrão, que a gente está compartilhando as coisas. Aí vai os caras falam, tá vendo, ó? Os ladrão lá, que estão roubando as nossas coisas, estão derrubando o site do governo para torta e direita. Então isso pode ser mal visto pela sociedade e a gente não precisa desse tipo de propaganda. Então eu tenho as duas opiniões. Eu penso, se você conversar comigo depois de 6 cervejas, eu vou dizer, vamos lá e vamos arrebentar tudo, eu mesmo vou lá e vou quebrar todo mundo. Agora, se você conversar comigo de manhã cedo, numa boa, depois de tomar um café, eu vou falar, veja bem, devido à atuação política, econômica do nosso país, então eu tenho realmente opiniões controversas. Mais alguém? Bom, falar duas coisinhas. O negócio do voto nulo, eu sempre falo que eu acho um pouco uma provocação, mas eu queria colocar uns elementos aí para ajudar nessa discussão. A gente tem que diferenciar o voto do executivo para o voto pro legislativo. Esse é o primeiro ponto. Quando você pega e você vota pro legislativo, sobretudo deputado federal, o que vai acontecer? Aquele seu voto ele vai entrar em diversos coeficientes para determinar o coeficiente que cada partido, em cada coligação, vai ter o número de cadeiras naquela Câmara de Vereadores ou de deputado. E no caso do deputado federal, e essa é um tema que o Partido Pirata vai estar abordando em 2014, cada voto vale reais. Isso é uma coisa importante ser colocado. Quando você vota nulo, você deixa de doar reais para um determinado partido. Só que aí, no que ele deixa de votar nulo, eu que votei em um partido, meu voto passa a valer mais reais. Certo? Então, o que acontece é, quando você deixa de votar, de doar fundo partidário para um partido, outras pessoas que decidiram votar vão doar mais para o partido. Se eu não estou votando nenhum, supõe-se que a outra pessoa está votando errado, na minha visão. Certo? Então, esse que é um ponto importante para estar sendo colocado. Então, quando você vai... Essa história de votar nulo,
é uma pegadinha, né? Na verdade, ela vem no sentido do quê? De tirar votos, né? Até quem está na situação hoje, às vezes joga por fora, incentivando campanhas de voto nulo, mas na realidade para quê? Como ele sabe que você não vai votar nele, então vota nulo aí, que aí você não atrapalha o coeficiente de quem está votando em mim. Você não vai votar no meu adversário, certo? O meu adversário precisa mais de você, de nós, do que quem está na situação. Os adversários do Azeredo precisam mais do nosso voto do que o Azeredo, que já tem o seu curral de eleitores que não usam a internet ou que usam muito pouco e que vão garantir o voto deles lá. Então esse é um ponto do seu voto que eu queria falar. Outra coisa é um convite, na verdade. Daqui a pouco, acabando essa palestra, agora às 7 horas, a gente vai fazer uma segunda apresentação sobre o Partido Pirata, sobre a comissão de fundação que vai ter amanhã e depois. Vai ser aqui naquela arquibancada que tem aqui fora, na arena ali do Espaço Multiuso. Então, quero convidar todo mundo para estar indo lá, para estar conversando um pouquinho mais. Tem uns pontos esses aí que eu queria estar colocando. Então, é só deixar o convite aí para todo mundo estar participando também. Obrigado. Mais alguém? Oi, Alberto. Eu quero discordar de você de uma coisa. Primeiramente, eu acho que fazer esse proselitismo no churrasco de domingo, os caras já acham a gente chato porque a gente fica o tempo inteiro na frente do computador. Se a gente começar a fazer isso, os caras vão expulsar a gente do churrasco e mandar de volta para o computador. Os caras já acham a gente que você, além de hacker e fica lá o tempo inteiro na frente do computador, agora vem encher o saco com o churrasco da gente, querendo fazer proselitismo. Eu penso que a gente tem que ir por um caminho que é o caminho da educação. Você sabe que eu sou professor e na área da educação é terrível. Tenta convencer a maioria dos professores que ele não pode salvar um documento .doc ou que ele está lá no nosso estado, inclusive, infringindo a lei. O cara nem sabe o que é o UDF. E o estado dele tem uma lei que protege a escrita do UDF. Eu penso que nós, do movimento do software livre, e nós devemos estar diretamente ligados às organizações sociais e mostrando esses perigos que está aí. Tudo isso que você está levantando, eu já tento levantar no meu sindicato, no sindicato dos professores lá no Paraná, há 5 anos e não sou ouvido. Tentar falar de pipa, sopa, ata, os caras me expulsam da reunião e tiram sarro na minha cara ainda. Então a luta é muito grande. Eu acho que, e se você for lá, por exemplo, a primeira vez que eu estou vendo no PISA, um stand da Penadados, enquanto que a CUT tem um acordo com a Microsoft para usar a licença da Microsoft. Os caras estão tentando abrir os computadores para o pior inimigo deles. E vai tentar falar isso, coisa. Então, é só essa questão, eu acho que voltarmos esse discurso todo, essas ideias que nós dependemos, que nós acreditamos, para as organizações sociais, ou concordo com você, a pipa vai subir muito contra nós mesmos. Na verdade, você não está nem discordando, concordo com você. Eu só ofereci a ideia do churrasco porque era mais próximo, mas eu sempre fui a favor. Acho que se a gente educar... Eu até tenho uma camiseta que diz assim, se você educar as crianças, você não vai ser preciso você punir os adultos. Então, a gente tem que educar as crianças, só que para educar as crianças, a gente tem que educar os professores. Talvez uma saída seja a gente começar a fazer palestra e dar orientação em reuniões de acordos de professores. Eu acho que talvez seja uma saída... Se alguém tiver ligado com a educação, for lá fazer um evento, alguma coisa, me chama que eu vou lá, dou palestra sem problema nenhum e mostro para os teus professores por que o negócio é complicado. Mais alguém? Pode falar. Você tinha falado do Partido Pirata, que está surgindo agora como um horizonte, sei lá, mais legal nesse lado da política. Assim, eu tenho um interesse político e tal, dou uma olhada nas coisas, mas até hoje eu não vi um cara ou um partido, pelo menos assim, tocar nessa questão. Eu não queria saber se você que está mais por dentro disso já viu algum expoente, assim, mesmo num partido comum, sabe, que não seja visado para isso, como o Pirata mas num PT ou num PSDB da vida, que já, sei lá, o cara já pelo menos assim acendeu a fagulha nesse sentido. Olha, infelizmente, nesse ponto a gente é mal servido. 99,9% do deputado e senador que a gente tem por aí, os caras não sabem nem ligar o Word.
Ó, ele, no caso, conhece o pastor Edson. Pastor Edson, que é um cara que é ligado. Eu sei que tem gente, tem candidatos. É que eu também não conheço todos eles, porque eu não posso dizer com todos os candidatos do Brasil inteiro. Mas eu sei que tem gente que, embora não entenda, pelo menos tem a mente aberta para tentar entender e para tentar compreender o que se passa nessa situação. No caso específico, eu citei o caso do Partido Pirata, porque é um pessoal que eu conheço, que eu estou vendo, não são meus amigos, mas são pessoas que eu conheço. E que eles têm, é aquela história, as pessoas votam em quem elas se sentem, você deve votar, e as pessoas votam em quem elas se sentem semelhantes. O Lula se elegeu porque o povo se espelha nele. Então assim, como a gente tem problema com isso, é muito natural que eu queira lá dentro alguém que pense mesmo do mesmo jeito que eu, tá? E o Partido Pirata trabalha exatamente nessa linha, na linha do compartilhamento, na linha do livre acesso à informação e etc e tal, tá? Então, eu realmente não sei te dizer, porque eu não conheço assim, situações nominais que eu posso falar para você. Até porque eu, particularmente, não boto minha mão no fogo por ninguém. Eu simplesmente aponto, ó, esse cara ali parece legal. Porque é complicado você dizer, ainda mais para político ainda, que o cara, ó, aquele cara é bom, pode votar nele, tá? Eu acho que o lance é você pegar e você pesquisar, é o que eu digo para vocês. A gente perde tanto tempo pesquisando filme na internet, para baixar, pra fazer as coisas. Vamos perder 1 hora, 2 horas, 3 horas por dia, um dia só, para pesquisar o passado dos candidatos que a gente quer. Você acha qualquer coisa na internet. Se quando aparece o vídeo da menina lá, pulando a cerca lá, a gente consegue achar o vídeo dela, por que a gente não vai conseguir achar os podres do cara? É só uma questão de interesse em procurar, ok? Só complementando ali a pergunta do colega, e tomando muito cuidado para não acabar fazendo campanha política nem nada, tem o Mano Changes, que é um cara daqui de Porto Alegre, deputado estadual, e que ninguém leva a sério, porque ele é um cara da música e a gente dá risada dele, mas ele tem um projeto muito sério com relação à internet, à liberdade da internet, e que no caso, agora ele tá mais voltado para o lance de ter o Wi-Fi liberado para todo mundo em todos os lugares, mas que contempla muito essa questão da liberdade da internet, que é o movimento Internet Livre, que tem um site lá, só procurar no Google. Mas assim, é um cara, entendeu? Já é alguma coisa. Eu fui atrás, eu pesquisei, eu descobri que é sério, que tem um fundo de seriedade, claro que é o interesse dele de se eleger, né? De se reeleger, de daqui a pouco, sei lá, ser federal nas próximas eleições, mas é um projeto, já é alguma coisa. Bom, já fica mais uma indicação aí para o pessoal que é de Porto Alegre, você tem que votar no seu estado. Foi uma coisa que eu até um passado recente eu não sabia, que você não pode votar num deputado que não está pelo seu estado, você vai votar na urna, nem aparece o número para você. Eu achei sacanagem, mas fazer o quê? Eu só vivo aqui, né? Mais alguém tem alguma pergunta? Encerrou? Alguém? Eu não estou vendo mão. Então tá bom. Beleza, gente. Obrigado pela presença de vocês. Um abração. Até a próxima.